pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E para quem não me conhece, eu sou a Thaís da Florescência, o jardim onde a gente rega os nossos sonhos. Então, se você ainda não conhece, está chegando agora no nosso canal, já se inscreve aí, deixa seu like e vem com a gente regar os seus sonhos também. Meninas, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento de alguém muito importante para a Florescência. E eu já comentei, né, com vocês, mas eu achei ela no Face, então eu tô fazendo esse vídeo para poder mandar diretamente para ela. E eu acho que ela não sabe disso, né, da grande importância dela na nossa vida e muito menos na vida de vocês. E quando, né, os meus pais perderam tudo, a gente foi despejado, minha mãe arrumou um emprego, ela ganhava R$300 280 de salário e o aluguel era 300, né? E então todo mês ela ficava devendo R$20. E a gente precisava ir pra igreja, né? E comida, essas coisas, né? Porque o meu pai, onde estava trabalhando, também não recebia, enfim. E aí a gente teve ideia, né? Eu com a minha irmã, não lembro de quem foi a ideia, de fazer alguma coisa para ajudar a mãe em casa, né? Não que minha mãe mandasse, mas a gente, né, por conta, a gente, né, sempre teve essa iniciativa. E aí, então, minha mãe, já que a gente queria fazer alguma coisa, ela teve ideia de fazer aquela bala de goma, né, com gelatina sem sabor e Maria Mole pra gente vender. Só que a gente não tinha o dinheiro para começar, né? E eu com 11 anos, eu sempre fui sanguínea, sempre fui atirada. A gente foi na Darcy, né, que era a mercearia. Então, tipo assim, tinha um cemitério aqui, a Darcy é a mãe da Cláudia, mas quem tava lá era sempre a Cláudia. E tinha um cemitério aqui, de um lado era a Darcy, né, a mercearia, e do outro lado era onde a gente morava, então era tudo perto, sabe? E aí a gente foi, eu com a minha irmã, e aí a gente foi e eu pedi, né, eu fui na Caruda e pedi. É que a minha mãe vai receber no sábado e tal. Você pode marcar umas coisinhas pra gente? E aí ela marcou. Mas eu acho que assim como pra gente, pra ela também era só só marcar normal. Não tinha noção, né, de quão importante isso foi, porque nem a gente tinha noção disso, né, muito menos ela. E marcou, aí nisso minha mãe, a gente vendeu, pagou, aí a gente comprou umas bolachinhas nossas também lá, aquelas bolachinhas recheadas daquela época, aqueles salgadinho grandão, que era 50 centavos, eu acho, R$1, da Fabitos, acho que era aquele pacotinho grande, a gente chamava de salgadinhão. Mas enfim, gente, não vou falar a compra inteira aqui agora, né? Senão o vídeo vai ficar longo e o Matias vai acordar. E enfim, e aí minha mãe recebeu, e a gente pagou essa comprinha. Depois eu fui lá de novo e pedi de novo, porque aí a gente pagava, comprava, vendia, sabe? Essas coisinhas assim. E isso a gente foi fazendo. E ali foi o pontapé inicial da Florescência, né? A gente não sabia que a Florescência ia chegar onde chegou, a gente não sabia que a Florescência ia virar alguma coisa, nada, não tinha nem nome nessa época. Era só uma vendinha de escola, né, para poder ajudar em casa. E desse dinheiro a gente comprava comida. Era pouquinho, mas já era alguma coisa. Então eu lembro que tinha dia que a gente comprava com o dinheirinho que tinha vendido, a gente conseguia comprar 8 salsichas ou 8 fatias de mortadela e 4 pães, sabe? Então assim, era pouquinho dinheiro, mas a gente conseguia fazer virar, né? E aí, daí começou depois o sabonete, né? Porque aí uma coisa foi puxando a outra. E aí, nisso foi chocolate também, foi a trufa, mas enfim, o foco agora desse vídeo é essa parte, né, da Cláudia. E só que, como todo mundo, né, que marca sempre leva o cano, né? E teve uma vez que eles não estavam marcando mais, por conta dos canos que eles tinham levado já. Não nós, mas dos outros, né? E aí ela, então a gente não tá marcando mais, tal, explicou muito educada, sempre muito educadinha. Eu falei, mas só hoje, pelo amor de Deus, só hoje. Porque aí a gente ia conseguir fazer virar mais uma vez, né, a comprinha. E mesmo levando o cano dos outros, ela marcou pra gente. E isso eu não esqueço nunca, nunca. Já se passaram 26 anos. E não tem como esquecer,
né? Não dá para esquecer. Eu só tinha 11 anos. Então, depois disso, né? Aí a gente começou a ver, a minha irmã foi trabalhar de babá e eu continuei com esse espírito de empreendedor na veia, né? Que não tinha esse nome na época. E aí a gente começou a fazer chocolate, né? Eu com a minha mãe fazendo chocolate, trufa, essas coisas, que aí foi subindo, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente foi conseguindo comprar outras coisinhas. E aí até que entrou o sabonete, né? Aí virou a Florescência, a gente deu o nome, Florescência em homenagem à minha mãe. E por mim, né, eu já teria encerrado, porque era meio humilhante, né? Porque todo mundo na família se formando e coisa e tal, e a Thaís nunca deu certo, né? E foi indo. E a Florescência, depois de 15 anos, ela floresceu. Ela floresceu de um jeito que minha mãe sempre dizia que ia florescer, mesmo sendo minha e eu querendo parar, a minha mãe sempre acreditou na florescência. E a florescência aconteceu. Depois de 15 anos lutando, depois de 15 anos batalhando, chorando, desacreditando, o milagre aconteceu, a multiplicação aconteceu. E a florescência estourou. A gente ficou conhecido na cidade, a gente vendeu para outras cidades, a gente vendeu para outros estados, a gente vendeu para outros países e até para Disney as nossas coisas foram. E aí, quando a gente estava no auge, para completar 20 anos da florescência, a minha mãe descobriu um câncer. E o mês que a gente ia completar os 20 anos, que a gente ia fazer um coquetel, a gente enterrou a minha mãe. E com 38 dias depois do câncer dela, ela foi embora. Jesus recolheu. E um pedido antes dela morrer, 4 dias antes dela morrer, foi que eu não deixasse o câncer dela ser em vão. Que eu criasse um grupo de mulheres ou crianças, que Deus ia me mostrar o que fazer, e levar a nossa experiência da florescência para outras mulheres que estivessem passando pelo que a gente passou. E eu prometi para ela que eu ia fazer isso. E ela falou, se a mãe sarar, a mãe te ajuda. Mas se a mãe não aguentar, você vai, que Deus vai te ensinar o que para fazer. Deus vai te mostrar o que para fazer. E assim eu fiz. Veio a pandemia. Nessa época eu tinha só o Samuel, né? Com 9 meses. Aí em seguida veio a pandemia, eu já estava com o Matias, já tinha engravidado, já tinha nascido o Matias. E muitas pessoas muitos clientes da florescência estavam tentando suicídio. E eu montei um grupo e depois eu lembrei, quando eu fui fechar esse grupo, eu lembrei do grupo que minha mãe tinha pedido. Na verdade, eu sonhei. E aí eu não fechei esse grupo. E esse grupo eu montei sem saber o que fazer. E realmente foi como minha mãe falou. Foi indo. E Deus foi me mostrando o que fazer. E a conclusão da florescência hoje não é só o dinheiro. Não, a florescência brotou muito. E além do dinheiro, né, que a gente conseguiu, quando a gente estava aí, minha mãe morreu realizada com a florescência, morreu bem de vida. A gente estava morando na Júlio de Mesquita, no Cambuí, um lugar muito bom em Campinas, um lugar muito nobre. Minha mãe morreu bem, tadinha, morreu bem. Graças a Deus a gente pôde dar essa condição para ela. Só que o mais importante da florescência hoje são as vidas que passam e passaram por esse projeto, que a gente chama de jardim, né, de todas as flores. E onde mais de 2.500 meninas já foram alcançadas. Então, Cláudia, eu queria dizer para você que aquelas comprinhas, aquele pacote de bolacha, aquele refri, aquela Maria Mole, aquela gelatina sem sabor, corante, não foi só uma venda. Não foi, tá? E eu queria te agradecer do fundo do meu coração. A minha mãe morreu grata também a você. E principalmente por confiar em uma criança, né?
E ela falava, não, deixa que eu vou, tá? Deixa que eu vou. A hora que a mãe chegar do trabalho, a mãe vai lá. Não vai você, não. Eu falei, não, mãe, eu vou. Não, mas se a criança vai passar por isso, a mãe vai, que era pra pedir fiado, né? Eu falei, não, você vai chegar cansada. E fui. Hoje eu vejo, eu era uma criança, né? Mas isso me trouxe até aqui. Isso me trouxe até aqui. Isso me permitiu estar aqui no Canadá hoje, enfrentando um mundo diferente, enfrentando pessoas diferentes, enfrentando uma vida diferente, né? Mas tudo isso lá atrás contribuiu, né? E a Cláudia também contribuiu para que essas flores hoje estivessem aqui. Então, eu tenho certeza que ela não tinha noção da grande importância dela nesse projeto. E eu queria agradecer mais uma vez e queria que as flores que estivessem assistindo esse vídeo, né? Não vão ter as 2.500 aqui para agradecer, porque muitas já passaram, né? É um ciclo, umas vêm, outras vão. Mas as que estão agora, né, nessa turma de agora, desses cursos de agora, deixasse aqui um joinha, comentem aqui no vídeo, para que ela possa ver os frutinhos. E o quão importante foi a atitude dela, viu? Então comentem aí, porque através de uma atitude de alguém lá atrás alcançou vocês aí. Alcançou a Dani na França, alcançou lá na Espanha, alcançou na Itália, alcançou na África e por aí vai. Mas uma sementinha lá atrás, que ninguém nem imaginava onde ia chegar, muito menos eu, né? Como que eu ia imaginar que eu ia ser mais doida do que o normal e achar um bando de gente mais doida que eu ainda pra vir junto comigo? O povo tudo doido. Mas é isso, gente, tá? Então eu queria deixar aqui, Cláudia, o meu muito, muito, muito obrigada, viu? E onde eu for, não tem como não falar de você, viu? E que Deus, Ele abençoe, que Deus, Ele retribua com tudo que existe de melhor na sua vida. E obrigada por não ter me deixado falando sozinha, obrigado por ter me ajudado, mesmo eu sendo uma criança. Você não deixou eu falando sozinha porque eu era uma criança, né? E eu agradeço, viu? Eu tenho o meu coração eternamente grato a você por conta disso, tá bom? Meninas que estão assistindo, né? Essa é a importância da gente sempre fazer o bem, porque ele chega numa dimensão que a gente não tem noção. A gente não tem noção. Às vezes a gente olha aqui, é só uma coisa rotineira, né? Que nem pra Cláudia foi uma coisa rotineira, né? Marcar ali, depois vai ali, paga e pronto. Ou leva o calote, né? Como levou de muitos. Mas, às vezes, o milagre da vida de alguém tá sendo você, numa coisa tão corriqueira que você não imagina. Mas que lá na frente você vai entender, lá na frente você vai ver que não era só aquilo que a gente estava achando que era. Era uma sementinha na vida de alguém, né? E no caso da Cláudia foi uma sementinha que alcançou do projeto mais de 2.500 meninas, né? Fora as nossas clientes e tanta coisa, né? A Florescência tem vida, né? A Florescência tem vida. A prova disso que agora eu tô aqui no Canadá, vem gente de outra cidade buscar coisa aqui comigo porque fez 2 compras comigo, acostumou, 2 compras, acostumou e sai de outra cidade para buscar um pedaço de papel aqui, só recortado, que poderia comprar em qualquer outro lugar lá, mas vem aqui. Por quê? Porque a flor tem vida, a flor transmite vida, a flor transmite essa alegria. E tudo isso, alguém acreditou lá atrás, mesmo sem saber, né? Então tá aqui, Cláudia, o nosso muito obrigada, viu? Desculpa, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria que você soubesse da grande importância que você tem na nossa vida, da grande importância que você tem na vida das meninas e de como os seus frutos espalharam pelo mundo, viu? Quando os meus filhos crescerem, vão saber da tia Cláudia que marcava pra mamãe, quando a mamãe tinha 11 anos. E que Deus te abençoe, viu, meu amor? Deus te abençoe. Obrigada de coração. Um beijo. Deixa o like aí, meninas, não esqueçam. Beijinho. Fui.